Veja quem são os 5 maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, aqui no canal Mestre em Rankings, então inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Vamos lá! Na quinta posição nós temos o brasileiro Pelé. Nas 4 edições em que participou, o ex-atacante Pelé da seleção brasileira teve 12 gols marcados. E mesmo nunca tendo ganhado a chuteira de ouro, ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 1970. Isso graças a 4 gols e 6 assistências que fez naquela edição da Copa e que ajudou o Brasil a conquistar aquele título daquele ano. Pelé, sem dúvidas, é um jogador inesquecível, já que no seu currículo tem 3 Copas ganhas, um feito que quase ninguém tem. Na verdade, ninguém. Pelé também detém o recorde de jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo, quando marcou contra a Suécia em 1958, quando tinha ali seus 17 anos e 249 dias. E claro, também é considerado o jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo. E, inclusive, 10 dias antes da final de 1958, Pelé se tornou o artilheiro mais jovem em uma Copa do Mundo. E além disso, também o mais jovem a marcar um hat-trick em uma Copa do Mundo. Ele tem esses recordes impressionantes que ficam aí até hoje porque ninguém bateu. E até o momento, Pelé é o jogador com mais gols pelo Brasil, cerca de 77. Embora Neymar esteja perto de bater esse recorde com 3 gols atrás. Eu acredito que o Neymar consegue bater esse último recorde aqui citado, já que ele tem apenas 30 anos. Então está aí o Pelé em quinto lugar na nossa lista com 12 gols aí pela seleção nas Copas do Mundo. Ocupando a 4ª colocação, nós temos o jogador Just Fontaine com cerca de 13 gols, um a mais que Pelé. E o mais interessante deste jogador francês é que ele marcou todos esses 13 gols em apenas uma edição da Copa do Mundo, já que ele participou apenas de uma, a de 1958. Aqui o Brasil ganhou. E todos esses 13 gols em que ele marcou naquela edição da Copa foi apenas em 6 partidas jogadas. Sem dúvidas, Just Fontaine e Pelé eram os principais jogadores daquela edição da Copa. Além disso, Just Fontaine é um dos 3 únicos jogadores a marcar pelo menos 3 gols em 2 partidas separadas em uma Copa do Mundo. Just Fontaine tem essa conquista ao lado de Sandor Kocsis e de Gerd Müller. Isso graças a um hat-trick que ele fez contra o Paraguai e mais 4 gols contra a Alemanha na Copa do Mundo de 58. Mesmo fazendo todas essas jogadas fenomenais, ele ajudou a França a conquistar apenas o 3º lugar, já que naquele ano o Brasil ganhou, falando aqui novamente. No entanto, Just Fontaine se aposentou em 1962 com apenas 28 anos de idade, isso por causa de uma lesão. E de fato isso é um acontecimento muito triste, já que em apenas uma edição ele marcou 13 gols, imagina se tivesse jogado mais Copas pela frente. Em 3º lugar nós temos o ex-jogador Gerd Müller, que conseguiu marcar cerca de 14 gols em apenas 2 edições de Copa do Mundo. E foi um dos poucos jogadores que conseguiram marcar mais de 2 dígitos em apenas uma edição, ou seja, de 10 gols para frente em apenas uma edição em um ano de Copa do Mundo. Gerd Müller foi um exímio atacante da Alemanha Ocidental. Inclusive, Müller conseguiu marcar em todos os jogos da Copa do Mundo de 1970, até que veio a derrota na semifinal para a Itália por 2 gols. Gerd Müller permaneceu com o recorde de mais gols em Copas do Mundo por 32 anos, até que em 2006 um jogador tirou esse título dele, que vai ser o próximo da lista. Então tá aí o 3º lugar, Gerd Müller com 14 gols. Na 2ª colocação temos aí Ronaldo Fenômeno, ele que tirou o recorde de Gerd Müller em 2006. Eu realmente e particularmente fico muito feliz em ter 2 brasileiros nesse top 5 muito importante. Ronaldo Fenômeno tem 15 gols em apenas 19 jogos disputados em 3 edições de Copas do Mundo. Ronaldo estreou na Copa de 1998 e naquela edição marcou cerca de 4 gols em 7 jogos. Mas infelizmente naquele ano o Brasil perdeu na final por 3 a 0
para a anfitriã da Copa, a França. No entanto, avançando mais um pouco no tempo, nós chegamos à Copa de 2002, foi quando ele conquistou a chuteira de ouro, com 8 gols marcados em apenas 7 jogos, incluindo 2 gols na vitória por 2-0 sobre a Alemanha em Yokohama. Naquela época, o elenco do Brasil era realmente impecável, além de Ronaldo, contava também com ataque letal de Rivaldo e Ronaldinho e muitos outros jogadores importantes. E o mais impressionante do que Ronaldo fez naquela Copa de 2002 foi que antes do torneio começar, ou seja, da Copa do Mundo iniciar, ele passou por um longo período lesionado, o que impressiona mais ainda o seu rendimento naquela Copa. E só em 2006 foi que Ronaldo Fenômeno bateu o recorde lá de mais gol, de maior artilheiro na história das Copas, somando aí 15 gols, apesar do Brasil ter sido eliminado nas quartas de finais para a Alemanha. E agora nós vamos aqui falar do primeiro lugar, que foi quem tirou o recorde de Ronaldo, conquistado lá em 2006. E o primeiro lugar da lista vai para Miroslav Klose, um nome alemão um pouco complicado aí de pronunciar. Ele é o jogador com mais gols marcados em Copas do Mundo. Em 24 jogos ele marcou 16 vezes. No entanto, esses 16 gols foram marcados ao longo de 4 edições da Copa do Mundo. E os únicos jogadores que chegaram a marcar em 4 edições de Copa do Mundo também foi Cristiano Ronaldo, Pelé e Willy Seeler. Desculpa aí a pronúncia, não sei se está certo. A estreia de Klose nas Copas do Mundo foi em 2002 no Japão e na Coreia do Sul, quando marcou um hat-trick na vitória de 8-0 da Alemanha sobre a Arábia Saudita. Realmente um começo bem impressionante, não? E quando chegou na Copa de 2006, o atacante alemão somou mais 5 gols na Copa do Mundo. E esse feito foi suficiente para ele garantir a chuteira de ouro. E depois, novamente, na Copa do Mundo de 2010, na África, ele marcou mais 4 gols. E ele veio bater o recorde de Ronaldo Fenômeno em 2014 aqui no Brasil, marcando mais 2 gols, ultrapassando aí os 15 gols recorde de Ronaldo, marcando assim seu 16º gol. E o mais impressionante é que Ronaldo Fenômeno viu isso acontecer, já que esse recorde foi batido quando a Alemanha venceu o Brasil por 7-1 lá em Belo Horizonte. Não é um bom momento para se lembrar da história, né? Mas a história não pode ser mudada. 11 dos gols desse jogador na Copa do Mundo aconteceram em 10 partidas da fase de grupos, enquanto apenas 5 gols aconteceram em 11 partidas eliminatórias do torneio. E nenhum deles em suas aparições em finais de Copa do Mundo, ou seja, 2002 e 2014, quando ele participou. E esses 16 gols marcados por ele vieram de 63 chutes, com aproveitamento de 25,4%. E agora gostaria de mandar um salve aí pro meu xará Gabex, que deu a sugestão deste vídeo nos comentários. E se você quiser dar a sua também, é só deixar aí embaixo. Bom, esses aí são os 5 maiores artilheiros em Copas do Mundo. Então inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings para mais vídeos como esse. Valeu, abraço!